Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a biologia dos pulgões e o incrível fenômeno da partenogênese que ocorre nesses seres vivos. Os pulgões são pequenos insetos que pertencem à ordem Hemiptera. Existem milhares de espécies distribuídas pelo mundo e a maioria mede poucos milímetros e apresenta um corpo mole, geralmente em formato de pera. A coloração pode ser verde, amarela, preta, marrom, avermelhada ou até mesmo esbranquiçada. A sua anatomia apresenta as antenas, que são longas, um aparelho bucal do tipo picador, que serve aí para sugar as plantas, pernas finas, pequena estrutura posterior chamada cauda e dois tubos abdominais chamados cornículos ou sifúnculos. Eles podem ser encontrados em duas formas, sem asas ou com asas. Os pulgões são insetos hemimetábolos. Isso quer dizer o quê? Que eles não possuem uma fase de pupa. As ninfas, elas nascem parecidas com os adultos, são como se fossem adultos em miniatura e aumentam de tamanho aí por meio de sucessivas mudas, trocas do exoesqueleto, chamado de ecdise. Mas como que os pulgões se alimentam? O aparelho bucal dos pulgões possui uma estrutura muito fina chamada de estilete. Esse estilete funciona como agulhas microscópicas. O pulgão então introduz esse estilete entre as células da planta até alcançar ali o vaso condutor chamado de floema, responsável ali pelo transporte da seiva elaborada. Durante a perfuração, o pulgão libera saliva. Parte dessa saliva forma uma espécie de uma bainha protetora ao redor do estilete. Outra parte permanece líquida e interfere nas respostas de defesa da planta. Estudos mostraram que a saliva dos pulgões contém diversas proteínas capazes de facilitar a alimentação e modificar a interação entre o inseto e a planta. A seiva do floema é rica em açúcares, porém ela é pobre em nutrientes essenciais. Por isso, o pulgão precisa ingerir grandes quantidades de seiva e eliminar o excesso de água e açúcar na forma de uma substância pegajosa conhecida como excreção açucarada ou ronédio. Essa substância pode cobrir as folhas e frutos, atrair formigas e favorecer o desenvolvimento de fungos, formando a fumagina. E isso reduz a fotossíntese, porque essas formigas ou os fungos cobrem a superfície. Tudo isso pode ocasionar problemas para a planta. Os pulgões não conseguiriam sobreviver apenas com os nutrientes encontrados na seiva. Para resolver esse problema, eles mantêm relação simbiótica com bactérias. Essas bactérias vivem dentro de células especiais do pulgão, chamadas aí de bacteriócitos. Essas bactérias elas produzem vitaminas e aminoácidos essenciais que estão ausentes ou aparecem em baixa concentração na seiva. Em troca, o pulgão oferece abrigo e nutrientes para as bactérias. Essa parceria ela é tão especializada e tão antiga que os dois organismos se tornaram profundamente dependentes um do outro. Durante a reprodução, inclusive, as bactérias são transmitidas para os embriões, garantindo que os filhotes já nasçam com seus simbiontes dentro dos seus corpos, dentro de suas células especiais chamadas de bacteriócitos. Bem legal, né, essa situação aqui dos pulgões. Mas agora vamos entender o que é a partenogênese. Partenogênese é uma forma de reprodução na qual o embrião se desenvolve a partir de uma célula reprodutiva feminina que não foi fecundada, sem a participação dos espermatozoides. Ou seja, a fêmea ela produz descendentes sem precisar se acasalar com o macho. Nos pulgões, a partenogênese ela é
vivípara, porque a fêmea dá à luz a ninfas já vivas. Essa partenogênese também é chamada de telitoca, ou seja, os descendentes produzidos são principalmente fêmeas. Então, a grande maioria aqui dos descendentes que nascem pela partenogênese é fêmea. E ela é clonal, é uma partenogênese clonal, porque as filhas possuem a composição genética muito semelhante à da mãe. Durante a fase partenogênica, ocorre uma forma modificada de divisão celular, que mantém o número diploide dos cromossomos e normalmente evita a recombinação genética. Por isso, as filhas, a prole aqui que surge, são consideradas clones da mãe, embora mutações possam ocorrer e também outras alterações genéticas possam surgir ao longo das gerações. Mas como que a partenogênese ocorre? Como que ela acontece? Então, durante condições ambientais favoráveis, o processo pode ser resumido da seguinte forma: a fêmea produz células reprodutivas diploides, não ocorre a fecundação, o embrião começa a se desenvolver dentro do ovário materno, a fêmea dá à luz a ninfa viva, essa ninfa cresce rapidamente, atingindo a idade adulta, chegando à fase reprodutora e começa a produzir novas fêmeas. O processo se repete por muitas e muitas gerações. Não existe a necessidade de procurar parceiros, nem de produzir machos. E esse processo pode ocorrer por muitas gerações, dependendo da condição ambiental. Se a condição ambiental for favorável, não existe a necessidade dos pulgões fêmeas procurar parceiros ou nem de produzir machos para esperar uma fecundação. Então, praticamente todos os descendentes de uma colônia podem gerar descendentes. E essa reprodução transforma uma única fêmea colonizadora em uma verdadeira fábrica de clones. Uma das características mais impressionantes dos pulgões é chamada de teloscopagem de gerações. É quando uma célula adulta carrega uma filha em desenvolvimento. E essa filha já possui um embrião se desenvolvendo dentro dos seus ovários. Portanto, podem existir 3 gerações simultaneamente: a avó, a filha e a neta se desenvolvendo. É por isso que costumamos dizer que os pulgões já nascem grávidos. Cientificamente, significa que as ninfas podem nascer com o embrião já iniciando o seu desenvolvimento. Essa sobreposição diminui aí o intervalo entre as gerações e ajuda a explicar o crescimento explosivo aí das colônias de pulgões. O sequenciamento do genoma do pulgão da ervilha confirmou a importância dessa estratégia para a reprodução, plasticidade e adaptação da espécie. Muitas espécies alternam a partenogênese e a reprodução sexuada. Esse fenômeno é chamado de partenogênese cíclica. O período favorável, que é na primavera e no verão de regiões temperadas, quando o alimento é abundante e as temperaturas são favoráveis e os dias são mais longos, vão predominar as fêmeas. A reprodução então ocorre nesse caso por partenogênese e nascem aí ninfas vivas. Muitas gerações clonais são formadas rapidamente nessa situação aqui. Porém, com a mudança ambiental, quando os dias ficam mais curtos e as temperaturas diminuem, os sinais ambientais aí podem provocar mudanças hormonais e na expressão dos genes. A diminuição do fotoperíodo é um dos principais sinais envolvidos aí na passagem da reprodução da partenogênese para a reprodução sexuada. Então nós temos aí o período sexual. Nesse período são produzidos machos e fêmeas sexuados e ovíparos. Os ovos são fertilizados e são mais resistentes. As fêmeas possuem 2 cromossomos X, enquanto o macho geralmente apresenta apenas um no sistema XXX0. Os machos podem ser produzidos
partenogenicamente pela eliminação de um dos cromossomos X. Após o acasalamento, as fêmeas colocam ovos fertilizados capazes aí de atravessar os períodos desfavoráveis. Na primavera, desses ovos surgem as chamadas fundatrizes, fundatrizes que vão reiniciar as gerações partenogênicas. Algumas espécies ou linhagens perdem a fase sexuada e reproduzem praticamente o ano inteiro por partenogênese, sem passar pela fase sexuada. E esse ciclo, onde ocorre apenas a partenogênese na espécie, ela é chamada de ciclo anolocíclico. Mas por que alternar as duas formas? Isso acontece porque cada uma da estratégia oferece uma vantagem. A partenogênese permite a reprodução extremamente rápida, a formação de grandes colônias, a manutenção de genótipos bem adaptados, a colonização imediata de novas plantas, reprodução mesmo quando apenas uma fêmea chega no local. Já a reprodução sexuada permite que ocorra a recombinação genética, aumentando a variabilidade genética, possibilitando a formação de novas combinações de características, possibilitando também uma maior adaptação a doenças e a mudanças ambientais. Ocorre a produção de ovos resistentes. É como se os pulgões utilizassem duas estratégias. Durante a abundância de alimentos, multiplicam rapidamente uma combinação genética que já funciona. Porém, diante da mudança ambiental, eles voltam à reprodução sexuada para gerar diversidade genética. Uma coisa interessante é que os pulgões, mesmo com o mesmo genótipo, pode produzir indivíduos sem asas e indivíduos alados. Isso é chamado de polifenismo. Quando a planta apresenta alimento abundante, existe pouco risco. Então predominam ali as formas sem asas, que investem mais energia na sua reprodução. Porém, quando surge a superlotação, a baixa qualidade da planta ou predadores, as mães podem produzir uma proporção maior de filhas aladas. Essas formas aladas deixam a colônia e colonizam outras plantas. Como os pulgões se defendem? Os pulgões possuem ali no abdômen os cornículos, que podem liberar ali gotículas defensivas e compostos químicos de alarme. Quando o pulgão então é atacado, ele libera um feromônio beta-farneseno. Ao detectar essa substância, outros pulgões retiram o estilete da planta e começam a caminhar, deixando-se cair ao solo. Produzem descendentes alados nas gerações seguintes. Seus principais inimigos naturais incluem aí a joaninha, larvas de crisópteos, larvas de moscas sirfídeas, percevejos predadores, vespas parasitoides, fungos entomopatogênicos, aranhas e outros predadores. Existe uma parceria entre pulgões e formigas. As formigas, no caso, consomem ali o ronídeo, né? Aquela substância que os pulgões secretam. E, em troca, muitas espécies de formigas protegem ali a colônia contra joaninhas, contra parasitoides e outros inimigos. Algumas formigas, inclusive, podem tocar os pulgões aí com as antenas para estimular a liberação de líquido. Algumas formigas, inclusive, transportam os pulgões para brotos novos, mais nutritivos. Essas formigas podem ainda levar os indivíduos para locais protegidos, defender agressivamente aí a colônia. A relação geralmente é considerada mutualística, mas varia conforme a espécie e a condição ambiental. Em determinadas situações, a formiga pode, em vez de apenas proteger aqui os pulgões, elas podem passar a se alimentar deliberadamente desses pulgões. Então, dependendo da situação, o que é melhor para as formigas, elas apenas fazem dessas formigas, né, como uma ovelha, levando ela de um local para outro. E quando precisa, elas vão lá e podem se alimentar desses pulgões. Mas qual que é a importância
dos pulgões para a agricultura. Os pulgões têm uma importância muito grande, um interesse muito grande aí para a agricultura, porque eles prejudicam as plantas de 3 maneiras principais. Eles podem causar danos diretos, a retirada aí de seiva pode provocar o enfraquecimento da planta, o amarelecimento das folhas, a deformação dos brotos e a redução do crescimento e a queda de produção. A produção de excreção de açúcar pode deixar a planta pegajosa e favorecer aí o surgimento da fumagina. E essa fumagina, que é um fungo preto, encobre as folhas, reduzindo assim a quantidade de luz absorvida, impedindo e reduzindo que ocorra a fotossíntese nas folhas. E também os pulgões são responsáveis pela transmissão de vírus. Os pulgões são importantes vetores de centenas de vírus vegetais. Alguns vírus ficam temporariamente aderidos à estrutura localizada na ponta dos estiletes e podem ser transferidos rapidamente para outra planta. O grande sucesso biológico dos pulgões resulta aí da combinação de várias adaptações: alimentação especializada no floema, simbiose nutricional com bactérias, partenogênese vivípara, gerações encaixadas, alternância entre reprodução sexuada e assexuada, produção de formas aladas, comunicação química, associação com formigas. A partenogênese é a adaptação mais impressionante. Permite aí que uma única fêmea origine rapidamente uma enorme colônia. Porém, os pulgões não abandonam totalmente o sexo. Muitas espécies alternam a clonagem rápida durante os períodos favoráveis com a reprodução sexuada quando precisam gerar diversidade e produzir ovos resistentes. Em outras palavras, o pulgão utiliza a clonagem para conquistar rapidamente o ambiente e o sexo para enfrentar um futuro imprevisível. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito ainda aqui no canal. Ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.